tudo já está pronto. Já estamos prontos. Obrigado. Thank you. So why do I come to Então, por que eu Venezuela, venho a Caracas, at this Venezuela, time? Caracas, neste momento? Caracas também. Okay. A Caracas. Hallelujah. neste momento. Are you going to translate me very well? Yes, we can. Yes. Why do I come to this blessed city of Caracas? Sim, at por this que eu time? venho a esta Porque he venido a esta abençoada bendita cidade cidade de de Caracas Caracas neste neste tempo? And I want to say that you have a E eu quero blessed dizer que nation vocês têm uma nação muito abençoada, with all com the todos os resources, recursos, Con todos los recursos. even the gift of até God mesmo from the o Lord. dom Inclusive, de el Deus, regalo o de presente Dios de de parte del Deus. Señor. The Lord has given the people of O Venezuela a Senhor special deu heart. ao O povo Senhor da ha Venezuela dado al pueblo um de coração Venezuela un muito corazón muy especial. That is called Don Isso se Celestial. chama dom Esto se llama don celestial. celestial. Because now we have reached a point in the world where people don't care Porque nós about Jesus. chegamos Porque em um ahora ponto hemos llegado a no un mundo punto onde en as el pessoas mundo não en se donde la importam gente com no le Jesus. importa a Jesús. In fact, they are removing Jesus Na from the verdade, eles constitution. estão De hecho, removendo ellos están Jesus das removiendo a suas Jesús de sus constituições. constituciones. They are removing the Lord from their Eles lives. estão you can removendo o imagine. Senhor das suas vidas. Vocês podem imaginar. Você pode imaginar. And yet you and I, you know that Entretanto, without the Lord we vocês have e eu nothing. sabemos E que aún así, sem o usted y yo Senhor nós sabemos não que sin somos el Señor nada. tenemos nada. So why do I come Então, to por que Venezuela, eu Caracas venho a at this time? Venezuela, em Entonces, Caracas, ¿por qué he neste venido a tempo? Venezuela, a Caracas, en este momento? Now, Agora, blessed povo people, abençoado, Ahora, pueblo bendecido. the Lord o Senhor Almighty Todo-Poderoso, El Señor Jeová, Todopoderoso, Jehová. Jehovah, as you have seen in the como visitations vocês that they have viram shown nas you today, visitações Como que ya eles ustedes han mostraram visto para en las vocês hoje, visitaciones que le han mostrado hoy, the Lord has spoken with me about the o glorious Senhor coming falou of the comigo a Messiah. el respeito Señor da ha hablado gloriosa conmigo acerca vinda de la do gloriosa Messias. venida del Mesías. And this is the most important noticia nueva E in esta the é a whole world. notícia nova mais importante no mundo inteiro. mundo inteiro. This is the most important breaking news that can be Esta given é a to mais any importante TV station, breaking news any que radio deve ser station, dada em qualquer any TV, newspaper, estação de electronic TV, media, that em the qualquer Messiah rádio, is em coming. qualquer mídia, em todo mundo é a vinda do Messias. Estación de televisión o cualquier cadena de Rádio, Radio, eletrônicos, print, na imprensa escrita, that the de que o Messiah is Messias coming. está vindo. The greatest A news any maior country can notícia receive que qualquer país, qualquer nação pode receber is that the é de que o Messiah is Messias coming. está vindo, that finally de que he has sent a finalmente ele message enviou um mensageiro to tell para that nation dizer to para prepare aquela for nação him. preparar-se para ele. O Rei dos Reis, Rey de reyes, o Senhor dos Senhor Senhores. dos Señor de señores. That defeats all Isto news, economic derrota news, every todas other as news that is all notícias over the world. econômicas Eso que vence você a pode cualquier ter em noticia, todo o como mundo. noticia de economía o cualquier Todas otra noticia noticias. en el mundo. And that's why Todas the Lord as has sent me to your notícias. country at this time. Y por eso que el Señor E é me por envió isso a que o su Senhor me nación en este enviou ao seu momento. And you país have seen neste from the tempo. visitations that you are shown. I don't know which ones you are shown, but you can see E from the vocês viram visitations. pelas visitações que eles te mostraram, não sei quais mostraram, mas vocês podem ver You can pelas see that it visitações. is true the Messiah is coming. Ustedes pueden decir que es Você verdad pode ver que é el Mesías verdade, o And so, Messias if the está Messiah vindo. is coming, viene. Entonces, si el Mesías viene and the Então, Lord se o has shown me how Messias he's going está to come vindo, and take a glorious church. y el Señor me ha mostrado e o cómo Senhor él me va a mostrou venir a tomar como una ele iglesia está vindo gloriosa. e This vai is levar uma serious. This is the igreja most serious gloriosa. news that can come to you. Esto es muy serio. Isto é sério. Esta é a notícia mais séria que pode If you were vir to até attend the vocês. conferences we're having even tonight, Se vocês estiverem presentes nas conferências, que inclusive que vamos ter nesta you will hear noite, me describe the occurrence, the unfolding on that day. It is vocês me tremendous. vêm descrevendo os desenvolvimentos, acontecimentos que vão acontecer naquele dia. Some people São will say it's a tremendos. massive kidnap of people. Algumas pessoas vão Massive dizer, kidnap. foi um massivo sequestro de pessoas. That some aliens or what has come and kidnapped people. Que alguns alienígenas vieram e sequestraram So this is how pessoas. serious this is. I'm glad you are here Isto to é record quão this before sério. it happens. Eu estou feliz que vocês estão aqui para gravar isto antes de Because acontecer. when it does happen,
people will be looking for solutions, looking for answers, looking for explanations. Porque depois que acontecer, as pessoas estarão procurando por soluções, estarão buscando respostas, buscando explicações e soluções. Consejo. Consejo. Conselho. How do we move from this point on? Como nós vamos nos mover deste ponto em diante? So the Lord has shown me how he's going to come in the sky Então o Senhor me mostrou como que ele virá no céu and take a glorious church, a holy e church. vai levar uma igreja gloriosa, uma igreja This is very santa. powerful. Isto é muito Because you have poderoso, power as the media. porque vocês têm poder You can como a literally mídia. tell the nation to prepare for Você the coming of pode the Messiah. literalmente dizer para as nações se preparar para a vinda do There are Messias. nations where the media has not told them. Há nações onde a mídia não disse nada Has para not eles. told them about the coming of the Messiah. Não disse nada para eles a respeito da Woe vinda do unto the Messias. nations. Ai das nações! Sería terrible para Okay, las naciones. sometimes you like the words. So woe unto the nations Ay, Ai das nações! that their media did not tell them Que a mídia deles não falou nada that the para Messiah is eles coming. que el Mesías de que o viene. Messias And they está did not vindo. prepare. E eles não se Because you have prepararam. power. Porque vocês têm Once you tell the poder. nation, Uma vez que você diz para as even if nações, half the nation prepares in santidade, receive a mesmo Cristo, que caminhou em metade santidade, da nação se justiça, prepare em temor de santidade, Deus, receba even if half Cristo, the ande em nation santidade, enters, na that justiça e is temor de tremendous. Deus, se metade da nação entrar, isto já Quando é tu tomar esse tremendo. mensagem, anunciar to the nation, Quando você pega esta nação e anuncia para a even if nação, just half of Venezuela receives it, mesmo que apenas a metade da Venezuela receba esta notícia e se prepare what a bem, success. que grande sucesso! Éxito. Que sucesso! Excelente. Éxito. Excelente. Okay, Quão success. excelente, que maravilha, That will que be tremendous. sucesso! Isso vai ser Isto será And that's tremendo. why E é por I want isso to share on some details that the Lord, the que eu instruction quero the Lord compartilhar has given the land. detalhes, instruções que o Senhor deu para esta nação. Again, I want to repeat this. Outra vez, Novamente, eu quero repetir Let isto. nobody ever tell you anything else. Que ninguém mais diga nada para The Lord vocês. has given you a gift in your hearts, Venezuelans. O Senhor deu para vocês um dom nos seus corações venezuelanos. Eu vou pelo mundo inteiro. Acabei de chegar de Moçambique, Bruxelas, Stuttgart, Duisburg, Bordeaux, França. Nós vamos pelo But mundo you are inteiro. special people before the Lord. Mas vocês são um povo especial diante do Senhor. Por Because quê? you have a humble heart that can Porque listen to the vocês Lord. têm um coração humilde que pode ouvir o Senhor. Right now, people don't want to listen to the Lord. Agora mesmo, as pessoas não querem ouvir o Senhor. The whole world. O mundo So inteiro. if the Lord has spoken with me Então, se o Senhor falou about the comigo glorious coming of the Messiah, a respeito da gloriosa vinda do and then Messias, send me to you, e então me envia até what has the Lord vocês, said? o que foi que o Senhor disse? In one of the visions, Em uma das in visões, one of the main visions of janeiro 15 em uma das 2017, visões January principais 15, de 15 de 2017. janeiro do ano de 2017, 2017, In that mighty vision of God, you know the Lord speaks with naquela his servants on poderosa visiones, visão do on Senhor, você sueños, sabe con como o su Senhor voz fala mismo. com seus servos em visões, em sonhos, com a sua própria voz, com sonhos, com voz mesmo, As you see in the Bible. como você vê So na in Bíblia. that vision, in that conversation, Então, nesta visão, nesta conversa, the Lord Almighty lifted me up above o the earth and Senhor in vision. Todo-Poderoso me levantou acima da terra naquela visão. Blessed is the media, blessed is the country Abençoada whose é a mídia, such abençoado holy é words o are país coming cuja into the mídia, microphones. para quem estas palavras tão santas estão sendo transmitidas através Esta dos palavra santa de microfones. Deus passou em seu Esta microfone. palavra santa de Deus passa Bendito pelos este seus este microfones.
microfones. Bendito é este país, abençoado é este país, onde essas santas palavras estão passando através dos seus microfones. Meaning it can reach the whole Senhor, nation. significando isso pode alcançar a nação And give inteira everybody igual oportunidade para e dar a preparar. todos uma oportunidade igual para se preparar. That is now the definition of a blessed Esta é country. agora a definição de um país abençoado. Because Por quê? we all know that life on this earth is temporary. Todos nós sabemos que a vida nesta terra é We all know temporária. that everybody must die. Todos sabemos que todos têm que morrer nesta terra. And so a country that Então, invests in the um life país eternal, que investe na vida eterna. that is the blessed nation. Esta é uma nação So in that vision, abençoada. when he lifted me up, Então, naquela visão, quando ele me then he levantou, showed me how the church is glorified and taken up então into ele me glory. mostrou como a igreja é glorificada e foi levada para cima, para dentro da glória. Taken up into the glory. Levada para cima, para And then dentro da they glória. combined with the glory of the Lord where the Lord was. Então, eles se uniram à glória do Senhor onde o Senhor estava. And then Então, the cloud covered them inside. a nuvem os cobriu lá That is dentro. where the instruction is. É That is the aí notícia, onde that's está a the news. instrução. Esta é a notícia. Estas são as breaking What is the news. news? Qual é a The Lord is notícia? saying, O Senhor está dizendo, when I saw them going up, quando eu os vi oh, subindo, how I wish I can go to Russia, ou Ukraine, quanto eu desejaria ir à Moldova, Rússia, every Ucrânia, nation and Moldóvia, service. e cada uma daquelas nações e dizer Moldova, isto. Moldova, Every Geórgia, country, China, cada país, Mongolia, China, Africano, Mongólia, every country, África, todos Latin os America, North países, America, América islands. Latina, América do Norte, as oh, how I ilhas. wish Oh, quanto eu that I desejaria can go and tell them these words. que eu pudesse ir e dizer estas palavras para eles, para That dizer-lhes finally the Lord has shown me the que departure, finalmente salida da igreja. o Senhor me mostrou a partida, a saída da igreja. So what is the instruction then? Então, qual é a instrução? The instruction is in two forms. A instrução é em duas The formas. first instruction is to the church. A primeira instrução é para a igreja, para o púlpito. The Lord is saying, O Senhor está tempo dizendo ha llegado. que o tempo chegou. Time has now come. O tempo agora For us chegou to change the message at the para pulpit. nós mudarmos a mensagem do púlpito. That is it. É isso aí agora. Time has now come O tempo agora chegou for the praticantes, sacerdotes that practice para at the que pulpit. os sacerdotes, os praticantes do púlpito, Licenciados. os licenciados que praticam Now no change the púlpito, message from mensagem de prosperidade, mensagem para dulce agora del mundo, mudar a mensagem de uma mensagem de prosperidade, a mensagem doce do mensagem que é mundo, dulce de carne, a mensagem que é doce para and a now carne, change it e agora to an mudá-la eternal gospel. para um evangelho eterno, porque agora Tiene mesmo evangelho horizontal. eles têm um evangelho That horizontal is connecting the people, the church, to the que world, está the things of the conectando world. How as to live pessoas, better on the a igreja, world. com o mundo, com as coisas do mundo. Como viver melhor no mundo. But you remember the mission of the church is to prepare Mas people vocês se for the lembram kingdom que a of God. missão da igreja é preparar um povo para o reino de Deus. So my coming here is actually Então, a minha vinda aqui é, na verdade, como uma trombeta. My coming here is an alert. A minha The Lord vinda is giving aqui an alert. é um alerta. O Senhor está dando um alerta. And it's amazing that the media in E é Venezuela have impressionante que a mídia da Venezuela veio. come. And I know some of you may be a secular media. E eu sei que alguns de vocês são mídias seculares. The ways of God, the maneiras de Dios. Os caminhos de Deus, as maneiras de Deus são complicadas.
It's amazing. Es asombroso. É impressionante. Ustedes se acuerdan, Vocês se After lembram? the kingdom of Babylon went down, Depois que el o reino de Babilônia caiu, and then a Persian king came. y então um rei persa And you know, these are veio, um rei secular persa people, these veio. are pagan kings. Você sabe que esses é povo secular, são reis pagãos. But the Lord Pagãos. used him mightily, very mightily, Mas o Senhor o usou poderosamente to release the children of Israel. para libertar os filhos de Israel. Do you remember Nebuchadnezzar? Vocês se lembram de That was Nabucodonosor? outrightly, literally a pagan king. Aquele era um rei abertamente, But the Lord spoke to literalmente him about the pagão. coming kingdom of the Messiah. Mas o Senhor falou com ele a respeito do reino vindouro do And Messias. so it's amazing that sometimes Então the é Lord will use impressionante secular que people, algumas secular vezes media. o Senhor vai usar povo secular, mídia secular. That is called the sovereignty of the Lord. Isto se chama a soberania do Senhor. Sovereignidade? Soberania do Senhor. That is the sovereignty of the Lord. Esta é a soberania do At this Senhor. time, the Lord has chosen you Neste tempo, o Senhor escolheu vocês to be able to transmitir. And you know this is serious para because poderem your media houses transmitir. can literally transmit E isto é to total sério, mundo, porque as total suas mundo casas de latino, mídia total mundo podem también. transmitir literalmente para o mundo inteiro, para todo o mundo latino e para a sua nação Beyond the também, borders of this country. It's além das amazing, really. fronteiras deste país. Isso é muito And so now- espantoso. Então agora, Listen to me, blessed people. Escúchame, pueblo bendecido. He has brought me here to announce to you that please Ouça-me, tell povo the people of abençoado. this nation that the Lord Ele will me take trouxe the aqui charge. para dizer para vocês, por favor, anuncie ao povo desta nação que o povo está And vindo tell para levar a the sacerdote, igreja. the priesthood, the pastores, Diga now para o to prepare sacerdote, one o message sacerdócio for the e a kingdom igreja of God. para agora se preparar para o reino de Deus, preparar mensagens que preparam a The igreja message para o of reino de repentance. Deus, a mensagem de Whether arrependimento. yesterday you have fallen, Mesmo que ontem você estava the caído, opportunity is there for you to repent now. a oportunidade está aí para você se arrepender agora e entrar Before the door closes. antes que a porta feche. The Lord is saying O Senhor está that dizendo the church must now prepare the nation que a of igreja Venezuela agora tem que preparar a nação da by Venezuela, preaching repentance pregando arrependimento and holiness e and santidade moving away from the message e of se movendo prosperidade. para fora da mensagem da prosperidade. And now get a vertical gospel que E conectar agora vertical. dar um evangelho vertical que conecta a igreja verticalmente, para que possamos conectar este país com o So you reino see, de the first Deus. message is the Então você restoration vê of the message que of a the primeira pulpit. mensagem é a mensagem da restauração do púlpito. Mensagem da púlpito. A mensagem, a restauração The da second mensagem message do and instruction. púlpito. A segunda mensagem e Is to all instrução the pueblo, all the é para population of Venezuela. todas as pessoas, toda a população da The Venezuela. Lord says you are responsible for your eternity. O Senhor diz que vocês são responsáveis pela sua eternidade. Oh, so and so did not teach Você me, não so I pode did dizer, not prepare. Not at all. esse é aquele pastor não me ensinou, então não me preparei. Não, You are não responsible mesmo. for your own eternity. Você All é the citizens of responsável Venezuela. pela sua própria eternidade. Todos os cidadãos da Venezuela. The Lord is saying that now O the Senhor nation está of dizendo Venezuela que should agora come to Jesus, a nação da receive the Venezuela Lord, deve and vir a come in Jesus, santidade. receber o Senhor e então andar em santidade. And the Lord is saying E o Senhor está we must now dizendo stop adoração de diablo. que agora Adoração de nós Santa temos Muerte, que parar com a adoração do católico, diabo. idolatria. A adoração We need to do go diabo, a back to adoração dos worshiping católicos, solamente idolatria, e voltar agora e adorar somente Jesus Cristo. Parem com a adoração a Satanás, do catolicismo e a idolatria e Right now, this preparem-se part of the para world. Jesus. Agora, esta parte If you go on do the mundo, mountains, se você for às montanhas, Sometimes you can find
Algumas vezes você vai encontrar uma oferta para o diabo acontecendo lá. Eu sei disso porque eu já julguei nações ao redor deste lugar. Eu sou aquele que fui todo o caminho até Lima, Peru. E eu entrei no Congresso Nacional. E lá, toda vez que você dá uma mensagem, está sendo gravado ao vivo na TV. E eu disse para eles que o Senhor me mostrou os altares onde estavam acontecendo os sacrifícios humanos nos Andes, nas montanhas. Eles pegam moças virgens e eles as sacrificam. Eles dizem que eles estão trazendo chuva para trazer chuva. Então o Senhor me mostrou isso. E eu disse isto para eles no Congresso Nacional em Lima, Peru. E eu disse que o terremoto estava vindo para sacudir aquela montanha. E eu disse, por favor, preparem um arrependimento nacional em toda a nação do Peru. E quando eles não fizeram isto, veja o terremoto que atingiu Andes. Eu vim ao Caribe aqui, na ilha de Hispaniola. Esta é a ilha que tem a República Dominicana e o Haiti. E naquele lugar eu lhes disse, por favor, arrependam-se do voodoo, feitiçaria, bruxaria, adorar Satanás, oferendas ao diabo. Apartem-se disto. Voltem-se para adorar agora Jesus Cristo, o Senhor. E eu comecei de Puerto Plata. E eu disse, se vocês não se arrependerem, um grande terremoto vem. Então eu vim todo o caminho da cidade de Santiago, na República Dominicana. E eu alertei eles de que o juízo está vindo, o terremoto está vindo e muitas pessoas vão morrer. Um terremoto forte está vindo. Depois disso, eu fui à cidade Higüey. Então eu fui por toda aquela ilha. E eu disse, eu vejo vocês correndo, mas eu vejo que vocês não têm para onde correr. Oh, meu Senhor. Quando eu parti e eles não se arrependeram, o terremoto do Haiti pegou. Até hoje, nunca se recuperaram. Eu sou aquele que fui ao Chile e encontrei o Conselho Nacional dos Bispos, o presidente Jorge e todo o resto. E eu disse para eles, por favor, eu vejo um terremoto forte vindo se vocês não se arrependerem do homossexualismo. Porque o homossexualismo estava dividindo a igreja em duas. Havia aqueles pastores que aceitavam o homossexualismo assim, eles receberam dinheiro do governo para aceitar o homossexualismo. E aqueles que rejeitaram, eles estavam separados, se sentiram sozinhos, negligenciados, foram perseguidos, toda essa situação lá. Perseguição. E o Senhor disse, diga para a igreja se arrepender. Homossexualismo é pecado.
And you know, in Chile, E vocês sabem que no Chile, eles realmente observam um dia, porque o Senhor me mostrou no sonho. Que el Señor me muestra eso en sueños. And I was telling Consejo Nacional de Obispos, I was saying, E eu estava dizendo para o Conselho Nacional dos Bispos, eu disse, eu vejo que as ruas estão cheias de parede a parede, La calle está llena de pared a pared. wall to wall, my Lord. de parede até a outra parede, e eles estão indo assim, celebrando orgulho gay. Ai, 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 provocando Deus, provocando o Senhor, meu Senhor. The same God who judged Sodoma e Gomorrah. O mesmo Deus que julgou Sodoma e This Gomorra. generation has provoked the Lord. Esta geração tem provocado o Senhor. They are enacting laws that are contra Senhor. Eles estão promulgando leis que são contra o In Senhor. Argentina, they are legalizing abortion. They say it's Na okay, you can Argentina, abort eles and estão kill a child. legalizando o aborto, estão dizendo, tudo bem você matar os seus filhos. No. Não. The Lord has now sent me to you. O Senhor agora me enviou até And he says, please vocês. repent. That is E Ele está sin. dizendo, por favor, arrependam-se. Isto é You have a pecado. creator. His name is Jehovah. Vocês têm um Criador e o nome dele é Jeová. Please fear God. Por favor, temam a Honor Deus. Dios, por favor. Honrem a Deus, por favor. We cannot say we are too modern now. We forget Nós God. não Not podemos at all. dizer nós somos modernos demais, agora nós podemos esquecer Deus. We are still Não creators. We are mesmo. still creation of God. Nós ainda somos criação de We Deus. cannot outgrow God. Outgrow. Nós não podemos ser maiores do que Deus. Não, por favor. This generation is committing Esta geração abomination está even here. cometendo aborto até mesmo, abominações até mesmo aqui. And that's why the Lord has sent E me é to call por isso Venezuela que o back to Senhor God, me enviou back to God, para back to chamar the a Lord. Venezuela de volta para Deus, de volta para o Senhor. De vuelta al Señor. You can call this a calling back to Você God. pode Come chamar back to God. isso um chamado de volta para Deus. De vuelta a Dios. That the Lord is calling the people of Venezuela to come back Que o to the Senhor Lord. está chamando o povo da Venezuela para voltar para Deus. Por favor, The escutem Lord is calling bem. the church, O iglesia, Senhor to está come chamando a back to igreja God. para voltar para Deus, Ah, regresó, Señor. para retornar para o Senhor. Ei! God calling the house of the Lord Deus está chamando a casa do to come Senhor back to the Lord. para voltar para o Senhor. The hearts of the pastors have Os become corações corrupt. dos pastores tornaram-se corrompidos. They are preaching money. Eles estão pregando dinheiro. But if you are preaching money, who will lead the Venezuelans to the kingdom of God? Mas se você está pregando dinheiro, quem vai conduzir a Venezuela para o reino de And that's Deus? why this is a powerful opportunity. E é por isso que for esta é uma avivamento, poderosa renewal in the oportunidade church. para o avivamento, um renovo na igreja. Renovación en la iglesia. And that renewal has to church. E este renovo tem que começar do púlpito. And then into the church. E então, na igreja. So now, Então agora, I am calling on the whole Venezuela to observe a national day of repentance. eu estou chamando a nação da Venezuela para observar um dia nacional de I arrependimento. know you can say dia de oração, dia de quê? What? No, but I'm talking about of repentance Não. and returning to the Eu estou Lord. falando agora de arrependimento. Você pode ter um dia de oração, dia da Bíblia, dia de marchar por Jesus. Tudo bem, isso está certo. Mas eu estou falando a respeito de um dia de arrependimento nacional, um dia quando a Venezuela está retornando para o seu Deus, Su Dios. ao seu Deus, seu Criador, o seu Senhor, o seu Mestre, o seu Rei. Venezuela is not a free country on its own. A Venezuela não é um país livre por si You are só. not free spirits. Vocês não são You espíritos have a livres. creator. Vocês têm um Criador. His name is Jehovah. E o nome dele é You must Jeová. submit under him because you want to Vocês enter the têm que kingdom se of God. submeter a ele porque vocês querem entrar no reino de Deus.
Hallelujah. Aleluia! Otherwise, Si no, Caso tiene dos contrário, destinos. tiene tem dos dois destinos. Solamente destinos. dos, no tres, dos. Somente dois, não três, só Either you dois. enter the kingdom of God Ou or você lago de entra fuego. no reino de Deus ou no Eternamente, lago my de Lord. fogo Ei, eternamente, essa meu mensagem tem Senhor. consequência eterna. Ei, esta mensagem tem consequências eternas. Este mensaje tiene consecuencias eternas. Eterna, my Lord. Eternas, meu That Senhor. if you will be able to transmit Que this se to the você people for of Venezuela capaz sem de temor, transmitir without fear. isto para o Sem povo medo. da Que se Venezuela, você pode sem transmitir temor, este sem mensaje medo, al pueblo de Venezuela transmitir sin diretamente. Then the people of this country plus the Então, pastors plus the churches O povo will deste find país, help. mais os pastores e as igrejas, e todo o povo vão encontrar ajuda. El pueblo va a encontrar ayuda. This is such an hour. Esta é uma hora When now tal, the truth must be said. quando agora a verdade precisa ser That the dita, kingdom of God is coming. de que o reino de Deus está vindo. Nós precisamos nos preparar agora. Nós temos que nos In preparar. other countries they are Porque em prepared. outros países eles estão se preparando. But the Bible says Mas a Bíblia diz that on that day, que naquele dia, every nation, cada nação, cada tribo, cada língua, cada povo will be gathered before the Lord. estarão reunidos diante do This Senhor. is este grande instrumento. Então, This is- este- you are such an instrument. Vocês são um instrumento tão grande e tão poderoso That prophecy. para completar, para So in mostrar the esta book of Revelation, profecia. chapter 19, verse Então, 8, no livro do Apocalipse, capítulo 19, versículo Apocalipse 8. 19, versículo 6 al 9, but 8 muy Apocalipse 19, do 6 ao 8, mas o 8 é muito crítico. crítico. Al 9, al 9, al 9, al 9. 6 al 9. Do 6 ao 9. Apocalipse 19, versículo 6 Apocalipse al 19, 8, do pero versículo 6 ao ao 9. ao 9. Al 9, Do 6 versículo ao 9. 9. Apocalipse 19, versículo 6 al 9. Pero versículo Él dice, 8. Señor dice, O Senhor El disse, Señor dice, Señor mismo habla. o Senhor mesmo The Lord fala, himself is speaking. o próprio Senhor está falando Regarding what I'm talking about. a respeito disto que eu estou The falando. instruction to Venezuela. A instrução para a Oh, my Venezuela. Lord. Oh, meu This Senhor. instruction is for total, Esta everybody, whether you instrução are é rich, para or you are todos. the king, Quer or you você are the seja widow, rico, or you are você é o poor, rei, ou or a you are viúva, sick, or you ou are healthy. você é This is pobre, for ou você total. está doente ou saudável. Isto é uma instrução para todos. Para os reis, para os reis, the ricos, os ricos, the low people, as pessoas pobres, viudas, the widows. as It viúvas. does not- this is for Não all. importa, é para todos, os pequenos, os grandes, os ricos e os says, pobres. Ele diz, Then I heard what sounded like a grand multitude, like the roar of rushing waters, like loud peals of thunder shouting. então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como estrondo de muitas águas e como voz de fortes trovões And what gritando. were they shouting? E o que é que eles estavam gritando? They were shouting, Hallelujah! Eles estavam gritando, Our Aleluia! Lord God Almighty reigns. Pois o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, Then he reina. says, This is uma celebração Isto é uma celebração histórica no céu. Uma celebração histórica no céu, para que vocês possam ver a responsabilidade de vocês. Esta é uma celebração histórica no reino de Deus. Então ele diz, Momento. Thank you. Só um momento. There's something critical I'm about to say. Tem algo muito crítico que eu estou prestes a dizer. Please. Por favor. And he says, E ele diz, versículo 7, versículo Let 7. us rejoice and be glad and give him glory. Alegremos-nos, regozijemos e For demos-lhe a the glória. day of the wedding of the Lamb of God has come. Pois as bodas do Cordeiro de Deus chegaram. Pois o dia das bodas do Cordeiro chegou. O dia que nós temos esperado com muita expectativa, com muita angústia, com muita ansiedade, finalmente chegou. The day of the wedding of the Lamb of God has come. Porque a hora, o dia do casamento das bodas
bodas do has Cordeiro made chegaram herself ready. e a sua noiva já se That is the preparou. church. Esta é a That is the igreja. church. That's the pueblo in Venezuela. Este é o povo da Venezuela. That is the church in this country. Essa é a igreja deste país. So you must now clean out of Então this country vocês agora Muslim worship, têm que limpar Hindu deste país a worship, adoração all muçulmana, a other adoração worship. hindu, Because this is todas serious, as this is outras eternity. adorações, porque isso é sério, isso é eternidade. Outras adorações, hindu, muçulmano, catolicismo, Jehovah's Witness, Mormon, testemunha de Muslim, Jeová, todos. mormons, todos, Traditional gods. com eles que têm os seus deuses, falsos deuses, vocês têm que limpar isso, porque agora é eternidade. Aleluia. Aleluia. And he says, E ele diz, E ele diz, and his bride has made herself ready, Listra. e a sua noiva já se preparou, já está pronta. e a ella Linho será branco concedido que se vista de resplandecente e lino fino. puro foi lhe dado para vestir. E ele diz, porque o linho finício representa os atos santos do povo santo, os atos justos do povo santo de Deus. Esta é a instrução. Ele está dizendo, vai, diga para a nação preparar as vestes. Este tipo de mensagem não tem a questão de politicamente correta. Isto é a eternidade do povo. Isto é a respeito da eternidade do povo deste país. Então o Senhor está dizendo, estas vestes têm que ser preparadas. Linho finíssimo, resplandecente, puríssimo, limpo, branco, para entrar no reino de Deus. Puríssimo. Este é o maior chamado da mídia nesta hora. Que chamado tão poderoso! Então, eu quero dizer o seguinte, enquanto eu termino. A Bíblia diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas somente aqueles que fazem a vontade de Deus Pai. Eu sei que a mídia também quer me perguntar, e quanto a este perigo agora no Caribe? Eu conheço a mídia. Eles estão esperando. Será que ele vai dizer alguma coisa sobre isso? Será que ele vai falar do porta-aviões americanos que está aqui no Caribe? O que o Senhor disse para ele? Porque eu sei, nós sabemos que o Senhor fala com ele. Mas a mensagem mais importante, a primeira mensagem, se você ler esta palavra de Deus, você vai saber que essas coisas que estão acontecendo, o próprio Jesus disse que iriam acontecer. É por isso que eu dei a profecia da guerra da Ucrânia antes de acontecer. Até que aconteceu. E eu até mesmo o segundo estágio, a segunda etapa daquela guerra. A Rússia vai lançar uma bomba. Eu não sei se é uma bomba nuclear, mas a Rússia vai lançar uma bomba na França. E quando atingir a França, vai se espalhar horizontalmente assim, vai atingir a Alemanha, ela vai se movendo assim, vai alcançando outros países assim, horizontalmente, o Senhor me mostrou. Eu profetizei esta guerra e eu já vi o segundo nível desta guerra. Então eu sei que vocês sabem que Deus falou comigo sobre isso que está acontecendo nesta região aqui. Então, o segundo estágio da guerra da Ucrânia, quando eu profetizei aquela guerra, tudo bem, mas agora ela tem um segundo estágio.
where Russia will throw a bomb. I don't know onde whether a it's a nuclear Rússia bomb or not, vai because lançar it uma goes bomba, eu não sei se é horizontal. nuclear ou não, porque ela explode horizontalmente, assim, ela se espalha pela Terra, assim, horizontalmente. Não, assim, como uma nuvem, e ela se espalha horizontalmente, a explosão, para o resto do centro da Europa, as outras nações. Então, por volta de 3 a 11 segundos depois, a Rússia lança outra bomba através da água lá no Reino Unido. Entre 3 e 11 segundos, esta bomba atinge. A Rússia atinge o Reino Unido. Então vai ficar horrível isto. E Jesus falou a respeito destas coisas. Aleluia. Sim, eu sei que vocês estão esperando aqui. O que ele vai falar sobre o Caribe? Os navios americanos estão aqui. Por favor, fala-nos sobre isso. Eu estou falando... mas eu vos estou falando sobre o reino de Deus. Nós não estamos esperando o anticristo. Nós estamos esperando somente Cristo. Não espere pela guerra. Espere pelo Messias. Aleluia. Então, eu sou aquele que profetizei a guerra de Gaza. E eu comecei a encontrar os embaixadores americanos. Eu sei que vocês sabem, o Senhor faz eles virem. Eles sabem. Você até mesmo pode colocar na tela. Eles sabem disso. Eles sempre vêm a mim para falar o que é que o Deus de Israel está dizendo. Então, eles sabem. E eu já disse para eles antes, muito antes. Julho 26 de julho do ano de 2020, isso já faz muito tempo. Em uma transmissão global. Uma transmissão global. Em uma pregação, em um culto global. A partir dos nossos estúdios no Quênia. Globalmente. E eu falei a respeito da guerra de Gaza que estava vindo. A data está lá, 26 de julho de 2020. 26 de julho de 2020. Então, eu também eu me reuni com os embaixadores. E eu disse para eles, prepare Israel para uma guerra forte que está vindo. Ou nós já falamos para Jerusalém. Então nós já passamos a sua mensagem. Então eu fiquei confortável. É tão poderoso como o profeta do Senhor. Quando você tem a mensagem. E então finalmente você pode entregar a mensagem. Você se sente aliviado. Ai, você se sente aliviado, livre. Mas eu fiquei surpreso. Quando eles foram atingidos, pá! O profeta do Senhor, inclusive, foi ao Senado. Eu continuei encontrando com eles no Senado em Brasília. Eles sempre me convidam para fazer discursos lá. No Parlamento do Brasil, no Senado em Brasília, no Congresso Nacional, dentro do Senado. Então, quando eles me convidam, eles sempre convidam o embaixador israelense também, porque eles sabem que Deus falou. Ou se é um dia nacional para Israel, e eles convidam, o embaixador, eles sempre me convidam também. Também. Então eu sempre tenho a oportunidade de compartilhar com eles o que o Senhor está dizendo. Então, naquelas reuniões eu sempre pergunto, vocês já executaram?
Vocês já transmitiram? Have you transmitted fielmente? Vocês transmitiram fielmente esta So I mensagem? felt comfortable. Então eu me senti confortável, Oh my Lord. aliviado, When missão it came, cumprida. and Oh, in meu one Senhor! of those I told Mas, the em ambassador uma it's going to daquelas happen in reuniões, October. eu disse para o embaixador que iria acontecer em outubro. Quando o Senhor habla com a igreja, Quando o Senhor fala com a igreja dos gentios, dia e hora nadie sabe. o dia e a hora ninguém Quando o Senhor habla conhece. com Israel, Quando o Senhor fala com Israel, give the exact date. Ele dá as datas When I meet exatas. the Israeli ambassadors, Quando eu encontro os embaixadores they always israelenses, say, "Oh, prophet of ele Hashem, sempre diz: "Oh, profeta de Hashem, you said October, você disse and it happened in outubro October." e aconteceu em outubro." But what shocked me, Mas o que me chocou, with all the warnings, com todas essas advertências, the day it happened, o dia quando aconteceu, pá, surprised Israel surpreendeu Israel and devastated Israel e until devastou today. Israel até hoje. Ai, 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 It ai. is very important to É listen to the muito prophets of the Lord. importante ouvir os profetas do Senhor. Amos chapter 3 verse 7 Amós says, the Lord 3:7 does nothing diz, except that he first reveals O to his Senhor prophets. não faz nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Meaning, he Significando takes his prophets and puts them into the public que ele service. pega os seus profetas e ele pega os seus profetas e os coloca no serviço público e os usa como um vaso para transmitir o que ele tenciona fazer, a intenção dele. And many other prophecies I can E give you. muitas outras profecias que eu posso dar-lhes. So what is going to happen in Venezuela? Então, o que vai acontecer na Venezuela? I gave a prophecy before I came. Eu dei uma profecia antes de vir And the Lord showed me the submarine e o of Senhor USA, me submarine. mostrou o submarino dos Estados Unidos. Submarino. And it is underwater. E ele estava debaixo da água. Eu vou descrever para vocês como o Senhor fala com seus profetas. Eu vou falar com detalhes como que o Senhor fala com seus profetas. Então, eu estou no Quênia me preparando para vir. Então, eu vejo um submarino. Ele está debaixo da água. E a próxima coisa que eu percebo é que ele está perto da praia da Venezuela. Eu não sei se é 3 ou 5 ou 500, 300 ou 500 metros da praia. Mas veja como o Senhor o apresenta. O submarino está debaixo da água. Então, no próximo momento, a forma como o Senhor agora o apresenta, o Senhor o apresenta como um enorme cão, muito grande, com dentes. E olha agora, ele se torna um grande cão andando sobre as águas. E ele mostra os seus dentes assim para a terra. É assim como agora o Senhor fala com seus servos. Então, no próximo momento, o submarino vai embaixo da água novamente. Então, a cabeça do submarino é o que se levanta. E a próxima coisa é um grande cão andando sobre as águas. E os aviões e os barcos de pesca da Venezuela, eles correram, fugiram. Eles chegaram na praia, as pessoas correndo. Todos correndo. Então vocês sabem que muitas vezes o Senhor coloca os seus profetas dentro da situação. Então até mesmo eu estava lá e eu estava correndo com eles. And I was, Michael, you're either sleeping. I don't want to deal with you. Can I just don't squeeze your German way of doing eyes? We are live here. Yes.
Então, I also ran. eu também corri. Eu estava correndo e dizendo, eu nunca vi este submarino, então eu estava correndo para ir ver. Mas as pessoas dos barcos de pesca estavam correndo para dentro da terra e dizendo, os submarinos americanos chegaram em pânico. E estava passando muito perto, talvez entre 300 e 500 metros da praia. Mas eu estou aqui. Eu estou aqui. Sim. Com a autoridade do próprio Deus. Eu estou aqui. Sim. Por que trazer guerra, sangramento e destruir a vida? Por quê? Por que trazer guerras para destruir vidas? Então você pode ver que a minha vinda aqui foi determinada pelo Senhor. Mas eu ainda tenho que dar para vocês a mensagem do Senhor. Mesmo que eu ame vocês, mesmo que eu ame você, não importa se eu amo vocês, embora eu ame vocês, e vocês sabem que eu amo vocês, Venezuela, mas eu tenho que ficar do lado de Deus, o meu mestre, Ele que me envia. Aleluia. Então, em outras palavras, o Senhor está chamando um arrependimento nacional na Venezuela. Posso repetir ou vocês já entenderam? O Senhor está dizendo que eu devo anunciar para este país um arrependimento nacional. Aquele grande cachorro, ele tinha o tamanho de um prédio de 20 andares lá no oceano. Andando assim sobre o oceano. Aquele grande cão, aquele grande cachorro. Deus Jeová pode pará-lo, pode detê-lo. Aleluia. Pode detê-lo para que vocês possam viver, para que esta linda nação não seja destruída. A nação que ama a Deus. Aqueles países que querem atacar a Venezuela, eles celebram as abominações. Mas neste país vocês têm o dia da Bíblia, o dia de marchar por Jesus, o dia do pastor. E vocês não podem mudar isso. Vocês têm que usar a balança de Deus. O dia quando vocês celebram o seu pastor. O dia quando vocês celebram a palavra, a Bíblia. Dá graças a Deus, agradecendo a Deus pela Bíblia, que vocês podem ler a Bíblia e conhecer a seu respeito. As outras nações não têm isso. Eles têm o dia para o homossexualismo. Então digam-me, porque eu estou vindo do Senhor, de que lado eu devo estar? Eu tenho que ficar ao lado do Senhor e com o povo do Senhor e parar isto com a minha mão. Aleluia. Então agora, a instrução, a exigência, arrependimento nacional. Então, toda esta coisa pelo Senhor tem um propósito:
to bring revival to Venezuela. trazer avivamento para a Venezuela, That people may repent and para depend que on as the Lord, pessoas and possam se trust in the arrepender, Lord, and then depender do avivamento Senhor, spread and enter confiar heaven. no Senhor, então um avivamento forte e então entrar no céu. Confiar no Then Senhor, avivamento explotar. então o avivamento The explode, revival of depending on Jesus o avivamento de depender de until Jesus they enter the kingdom. até eles entrarem no So that the reino de Lord Deus. wins again. The Então, Lord must win. para que o Senhor vença novamente, o Senhor tem que vencer. Hallelujah. Aleluia. So that is what the Lord has shown Então, me coming é to your isto country. que o Senhor me mostrou vindo ao seu país. And God is fair. E Deus é justo. He does not show what is coming without an exit. Ele não mostra o exit que está strategy. vindo sem mostrar também uma estratégia de fuga. All the prophecies in the Bible here, the Lord talking to Todas Israel, as profecias da Bíblia que você ouve o Senhor falando com Israel, ele diz: isto vai acontecer. Mas, se vocês fizerem isto, o Senhor ele vai segurar. So the Lord is saying that homosexuality in this city Então, must be cleaned o up. Senhor está dizendo que o homossexualismo neste país, nesta cidade, tem que ser limpo. The abortions of this nation must be cleaned Os up. abortos desta nação têm que ser limpos, The removidos. nudidad, the mujeres in the A church nudez das mulheres na igreja must be cleaned up. tem que ser There is removido. a way this type of prophecy Tem uma purifies forma worship. como este tipo de profecia purifica a adoração. Este tipo de profecia. Este tipo de profecia purifica a adoração, There is a purifica a way this igreja. type of prophecy Tem uma forma purifies como este worship tipo de in the land. profecia purifica a adoração na terra. En la tierra. Aleluya. Aleluia. Muchas veces, Señor, orchestrate Muitas vezes o Senhor mesmo orquestra such things to happen. que estas coisas aconteçam. Read the Bible, Israel. Leia a Bíblia, Israel. Muchas veces the Lord orchestrates Muitas vezes o Senhor orquestra uma situação to draw them back to para atraí-los de volta para Him. Ele. Teach them that they still need to depend Para on Him. ensinar para eles que eles ainda têm que depender dele. That is what is happening. É isso que está acontecendo aqui. So you tell me, Então digam-me, which side will you choose? de que lado, qual lado você vai escolher? The Lord. O lado do Senhor. Obediência. Obediência ao Senhor. Hallelujah. Aleluia. And so I want to announce Então, to this country eu quero anunciar para este país the most important message is this a one now. mensagem mais importante é esta agora. I want to announce to your country that the Messiah is Eu coming. quero anunciar para o seu país que o Messias está vindo That let everybody e repent. que todos se arrependam. And I want to say this to E eu you, quero dizer isto para vocês, that in Brazil at one que point, no Brasil, em um ponto, the church got involved in politics. a igreja se envolveu com a política. Oh, we want so and so to be our Ou president. nós We want queremos to que do este e campaigns aquele and seja everything, nosso, everything. nosso presidente, e eles começaram a se envolver em They were campanhas. involved active in campaign. Eles se envolveram ativamente nas campanhas They were políticas. writing to me also. Estavam até escrevendo para mim Please também. curse this one. Por favor, amaldiçoe este aqui, amaldiçoe este. I went to Brazil Eu fui ao Brasil and told them, don't e wait disse for para the eles, next government or the next president. não espere para o próximo governo, nem o próximo presidente. Wait for the coming kingdom of God. Esperem pelo reino de Deus que está vindo. Aleluia. And that's why I'm telling you, don't wait E é for por isso que eu estou dizendo para vocês, não esperem pela guerra. These things were written by Jesus. Estas coisas foram escritas por Jesus, de que haveriam guerras e fomes. That's why I prophesied them. É in the por Bible. isso que eu as profetizei, estão na Bíblia. A guerra de Gaza. Before Iran war, I went to Antes da address guerra the do Irã, parliament in Jerusalem. eu fui para falar com o parlamento em Jerusalém. Guerra com Irã. Antes da guerra com o Irã.
guerra com Irã. Antes, Antes, I went and talked to the parliament in Jerusalem. I told them, Eu fui "You e are falei fighting com in o Gaza, parlamento but em now Jerusalém e prepare eu for disse, Iran." eu sei que vocês estão lutando com Gaza, mas agora preparem-se para a guerra com o Irã. con Gaza, pero ahora prepárense por Irán. Yes, Sim. when I left, boom, E quando eu fui embora, Y entonces bom, cuando yo me bom, fui, bom, bom, boom, boom, boom. the missile from Iran destroyed os cities there. mísseis do Irã vieram e They are destruíram. calling. E eles estavam me ligando, me ligando. That's why I'm saying, please, É por these isso que eu things are in estou the Bible. dizendo, Por eso por le estoy favor, diciendo, por estas favor, coisas estas estão cosas na están en Bíblia. la Biblia. Let us prepare for the kingdom of God. Vamos nos preparar para o reino de Deus. Aleluia! Cristo viene. Cristo vem! The Lord bless you. Que o Senhor os abençoe. But I love this country. Mas eu Yo amo amo este esta país. nación. Though you must remember that I must stand with them. Embora vocês têm que se lembrar que eu fico do lado, eu estou do lado do Senhor. The Lord bless you. Que o Senhor os Everybody abençoe. repeat this prayer with Todos me. repitam esta oração comigo. Repeat this prayer with me. Repitam esta Say, oração mighty comigo. Lord, remove your hearts now. Tirem os seus chapéus agora, por favor. Say, mighty Lord Digam, Jesus, poderoso Senhor Jesus, I repent, my Lord eu me Jesus, arrependo, meu Senhor Jesus. and I receive you, my Lord E eu te Jesus, recebo, meu Senhor Jesus, inside my heart dentro do meu coração, as my Lord como meu Senhor and my e Savior. meu Salvador. Lord, establish your word in my heart. Senhor, estabeleça a tua palavra no meu coração. Lord, establish holiness in my life. Senhor, estabeleça a santidade em minha vida. Lord, fill me with the Holy Spirit. Senhor, encha-me com o Espírito Santo And give me zero tolerance to e sin. dá-me zero tolerância ao pecado. And prepare me for the glorious eternal kingdom E of God. prepara-me para o glorioso e eterno reino de Deus. In the mighty name of No Jesus, poderoso nome de Jesus, I am born again. eu nasci de novo. Amen. Amém. Father, bless these people. Pai, abençoa este povo, os seus trabalhos, as suas famílias, as suas rendas, a sua saúde, a sua provisão, a sua proteção e a sua eternidade. Lord, reveal yourself to them Senhor, and transform their lives. revela-te a eles e transforme as vidas And deles. use them as agents of change to bring E a spiritual usa-os change, como a agentes de revival to this mudanças country. para Revival of trazer repentance and mudança holiness. a este país, um arrependimento a este país, um arrependimento de santidade e justiça, Arrependimento e santidade. um arrependimento, um avivamento de arrependimento e santidade, para que esta nação entre no céu em massa, em massa. In the mighty name of Jesus. No poderoso nome de Jesus, eu os abençoe. Amém. Amém. Muito obrigado. Que o Senhor os abençoe.